Comissão analisa a proposta com o orçamento do Estado para 2020. Frente em Defesa dos Royalties vai pedir ao Supremo adiamento da votação que altera a partilha dos recursos. E Rio pode ter uma política estadual para a produção sustentável de orgânicos. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. A Comissão de Orçamento aprovou por unanimidade o parecer prévio ao projeto que estabelece o orçamento anual para 2020 e o plano plurianual de 2020 a 2023 do Governo do Estado. Os dois textos vão ser encaminhados ao plenário para discussão e recebimento de emendas. O orçamento do Estado para 2020 apresenta uma receita líquida de aproximadamente 70 bilhões de reais. Já as despesas foram fixadas em 81 bilhões, o que representa um déficit de 11 bilhões de reais. O deputado Luiz Paulo disse que, apesar de votar favorável à LOA, destacou algumas ressalvas. Entre elas, o fato de o governo do Estado estar contando com uma receita de 4 bilhões e meio de reais do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O problema é que o fundo só está em vigor até o final desse ano. Ele representa uma alíquota extra de 2% do ICMS cobrado no Estado. Para o parlamentar, o governo precisa enviar um texto para a Alerj prorrogando o prazo, pois sem ele, a LOA ficaria impraticável. Enquanto ele não for renovado, esse dinheiro está no céu, não existe. E esses recursos do fundo fazem funcionar o Fundo de Habitação de Interesse Social, que é 5% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Tem recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza alocado na educação e na saúde, que tem que cumprir os limites constitucionais de 25% na educação, aliás, lembrando que hoje é dia do mestre, e 12% na saúde. Se não houver esse dinheiro, desmonta a lei orçamentária inteira. O plano plurianual também recebeu parecer favorável, mas o presidente da comissão criticou a ausência de um quadro com macro-objetivos e com uma matriz estratégica setorial de forma mais articulada. O PPA ele representa um planejamento de médio prazo. Nós aprovamos a LDO, o PPA e a LOA, que é o orçamento daquele exercício. No entanto, quando a gente esgota toda a discussão de curto e médio prazo, particularmente sentimos falta aqui de um apontamento por parte do Poder Executivo de um planejamento de longo prazo. Então, foi a ressalva apontada por mim, pelo deputado Luiz Paulo também. No entanto, no mérito, o que foi trazido através da proposta do governo, da mensagem do Poder Executivo, foi aprovada na Comissão de Orçamento. Nós demos um grande passo no sentido, primeiro, da celeridade. Da mesma forma que agimos em relação à LDO, nós temos agido também em relação ao PPA e à LOA, para tentar aprovar no tempo mais curto possível. A Frente Parlamentar em Defesa dos Royalties de Petróleo, lançada nesta terça-feira na Alerj, vai solicitar uma reunião com o ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal para pedir adiamento da votação da lei de partilha, que pode causar prejuízo de mais de 56 bilhões de reais para o Estado do Rio até 2023. Caso o STF considere constitucional, no dia 20 de novembro, a lei que redistribui os royalties, o percentual dos repasses para os municípios produtores cairia de 26% para 4%, segundo a Agência Nacional de Petróleo. A presidente da frente, deputada Zeidan Lula, disse que não faz sentido o Supremo realizar a votação sem antes ter acesso aos indicadores sociais do Estado e entender que a aprovação da lei seria uma declaração de falência do Rio de Janeiro. A gente percebe assim, que há uma compreensão equivocada por parte de muitos prefeitos que estão pensando que essa votação foi adiada. A votação não foi adiada, está mantida para o dia 20. O governador tem feito um esforço, já esteve com o ministro Toffoli na tentativa de adiar essa votação. Nós aqui, pela frente parlamentar, eu como presidente, o deputado André Siciliano, presidente da Casa, e o prefeito Rafael Diniz, de Campos, que é o presidente da Umpetro, nós estamos solicitando essa audiência ao ministro, ao Supremo, para que nós possamos esclarecer a realidade do Estado. O professor da UFRJ, Mauro Osório,
afirmou que os índices sociais e a crise estrutural mostram que o estado do Rio não suporta uma retirada de recursos. Segundo Mauro, apesar de ser o segundo PIB do Brasil, o estado tem apenas a 11ª receita corrente líquida, que é o somatório das receitas tributárias arrecadadas pelo governo. Além disso, o professor reforçou que a votação da lei da partilha dos royalties só deveria acontecer no STF após a reforma tributária ser votada. 80% dos fornecedores estão fora do estado do Rio de Janeiro. O ICMS, quando é vendido no Brasil a produção de petróleo, quem recebe ICMS é o estado consumidor e não o produtor. Quando é exportado, tem a Lei Candir, o estado do Rio de Janeiro também não recebe. E quando se compra equipamentos para produzir o petróleo, tem o REPETRO, o estado do Rio de Janeiro só recebe 3%. Ou seja, na verdade, sobre o petróleo nós temos basicamente os royalties. Além disso, ainda tem a questão do acordo da dívida, que foi um acordo draconiano feito com o governo federal, para passar a pagar 3 anos depois sem nenhuma condição. Então, se somar o que a gente perde com os royalties, mais o que a gente vai passar a pagar da dívida, vai dar em torno de 160, 170 bilhões em 5 anos. É uma coisa que não existe. O presidente da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, Rafael Diniz, comemorou a criação da frente. Ele afirmou que a redução do repasse dos royalties de petróleo impediria as prefeituras que já sofrem com a falta de recursos de oferecerem serviços essenciais como educação, a saúde e o saneamento básico. Nós perdemos nos últimos anos uma alta receita de royalties, executamos, que Campos já chegou a receber de 1.300 bi. Em 2017 eu recebi aproximadamente 470 milhões, isso já é uma queda absurda, imagina se houver a possível partilha. Tem que ser uma construção de todos, independente de bandeiras partidárias, essa é uma construção em defesa do Estado do Rio e dos 92 municípios, sendo produtor ou não, todo mundo será afetado se houver essa partilha de conscientização do Supremo Tribunal Federal, tecnicamente, juridicamente, de que isso pode ser a falência do Estado do Rio de Janeiro ou, obviamente, buscarmos esse adiamento para que tenhamos tempo para trabalhar dentro do Congresso Nacional para reverter, em termos de projeto, toda essa questão. O Rio pode ter uma política estadual para o desenvolvimento rural e a produção sustentável de orgânicos. Acompanhe como foram as votações em plenário. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Jair Bittencourt e do deputado afastado Chiquinho da Mangueira, que determina que competições, corridas de rua, de grama, montanha, desfile e eventos de atletismo dependam da autorização da Federação de Atletismo do Estado. O texto foi aprovado e vai para a redação final. Já a deputada enfermeira Regiane quer criar regras para a coleta de sangue por profissionais de enfermagem habilitados. A proposta admite a coleta domiciliar para formação de diagnóstico, investigação epidemiológica, pré-operatório e acompanhamento clínico, quando as condições do paciente assim exigirem. Os profissionais que estiverem escalados para a coleta deverão ser excluídos das demais atividades de recolhimento e entrega de insumos e materiais em unidades laboratoriais. Também serão garantidos treinamento e educação continuados, além de equipamentos de proteção individual. O profissional que não se sentir capacitado poderá recusar o convite. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. O que ocorre na rede pública de saúde é que as unidades terceirizadas, através das organizações sociais, elas assumem a gestão da unidade e, no entanto, não contratam esse tipo de profissional, que é o técnico de laboratório. E o técnico de enfermagem, ele pode desenvolver essa atividade, está lá no Código de Ética. Então, essas empresas, elas acabam utilizando esse profissional técnico de enfermagem, tanto para fazer assistência, quanto para fazer essa coleta. Então, esses profissionais, eles estão desenvolvendo a dupla função, Não recebem para isso, estão desenvolvendo uma dupla função. Analisada ainda, matéria do deputado Bebeto, que obriga funcionários de estabelecimentos públicos que mantêm contato direto com o público a utilizarem crachás com foto, nome completo e cargo. Essa identificação deverá ser fornecida pelo empregador sem custos para o funcionário. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. O presidente da Casa, deputado André Siciliano, quer dar prioridade na tramitação de processos de
suspensão ou cassação de carteiras de motorista decorrente de infrações por consumo de álcool ou substâncias psicoativas. A celeridade do processo também vai valer para os casos de motoristas que se recusarem a realizar o teste do bafômetro. O projeto foi aprovado e segue agora para a sanção do governador. E o deputado Valdec Carneiro quer garantir a vaga em escolas de educação integral vinculadas à rede pública de ensino para alunos que tenham mães com dependentes com microcefalia. Os estudantes devem morar com as mães ou responsáveis pela pessoa com a doença. O texto recebeu 4 emendas e retorna ao plenário em segunda discussão. A microcefalia, como sabemos, é uma patologia que requer do responsável uma dedicação quase integral à criança em função das terapêuticas adotadas com a finalidade de atenuar, as sequelas causadas pela doença. A ideia do projeto é que, nestes casos, seja dada precedência à matrícula dos outros filhos em escolas de educação integral. Não resolve todo o problema, mas aplaca a situação, atenua a dificuldade que essas mães ou responsáveis enfrentam para, por um lado, se dedicar integralmente à criança com microcefalia e, por outro lado, seguir acompanhando e orientando seus outros filhos durante toda a jornada. Já os deputados Bruno Dauaire, Flávio Serafini e Valdec Carneiro querem criar a Política Estadual de Desenvolvimento Rural e Produção Sustentável de Orgânicos. A ideia é criar mecanismos para auxiliar os produtores rurais a aumentar a produção de orgânicos e levar alimentos mais saudáveis à população. A matéria foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. O Brasil é um país que é campeão mundial de consumo de agrotóxicos. Isso se reflete na saúde da população, nos casos de câncer, no caso de alergia. A gente estimular a produção e o consumo de alimentos orgânicos, da agricultura familiar, significa ao mesmo tempo a gente motivar o funcionamento da economia, preservar o meio ambiente e cuidar da saúde das pessoas. Unidades de saúde de emergência e pronto atendimento públicas e privadas podem ser obrigadas a exibir quadro de avisos com fotos de animais peçonhentos e os sintomas de acidentes provocados por eles. Quem descumprir a regra poderá ser punido. O projeto do deputado Gustavo Tutuca foi aprovado e pode virar lei. O governo do estado pode ter que elaborar estatísticas periódicas de mortalidade de jovens nas diferentes regiões do estado. Os dados devem conter informações sobre homicídios e feminicídios, considerando sexo, a idade, etnia e região das vítimas. A coleta de dados tem que seguir os padrões do Instituto de Segurança Pública e a periodicidade da divulgação não pode ser superior a 12 meses. As informações deverão ser divulgadas na página do governo na internet. O projeto da deputada Zeidan Lula foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Existe um consenso de que há uma mortalidade muito grande de jovens negros nas nossas favelas, nas nossas periferias. Só que não existe estatística que comprove isso, O projeto, sendo aprovado hoje, ele faz um corte, não só o corte de gênero, mas um corte racial, um corte de local de moradia, que é super importante para que a gente possa ter esses dados com mais garantia. Então, para que a gente possa pensar projetos de lei, para que a gente possa estar construindo políticas públicas nos municípios, a gente precisa ter esse corte das jovens e dos jovens que são assassinados. O deputado Carlos Mink quer criar a carreira de guarda-parque no estado. A função deve ser subordinada ao Instituto Estadual do Ambiente e os profissionais deverão ter ensino médio completo. Os servidores deverão ser concursados e ficarão lotados nas unidades de conservação estaduais. O texto aprovado precisa voltar à pauta para mais uma discussão. Eles deram vida aos parques. Um parque não é no papel. Tem que ter alguém que leve os estudantes, os turistas, os pesquisadores, que fale para os agricultores do entorno não meter fogo na seca, que vai acabar queimando o parque. O Rio passou de maior desmatador da Mata Atlântica para menor desmatador, segundo o INPE, graças ao fato de terem sido criados vários parques e os guarda-parques. Temos que sempre incentivar os guarda-parques. A lei que estabelece medidas para melhorar a cobrança de créditos inscritos na dívida ativa pode ser alterada.
Uma proposta discutida no plenário atualiza as regras de parcelamento dos débitos. Entre as mudanças está a previsão de parcelamento em até 60 meses dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. O parcelamento só poderá ser feito em cima do valor total da dívida do contribuinte e um novo parcelamento só poderá ser requerido após 4 anos da autorização do anterior. A matéria dos deputados Felipe Poubel, Max Lemos, Eliomar Coelho, Marta Rocha, Renan Ferreirinha, Chicão Bulhões, Alexandre Knoploch, Enfermeira Regiane, Valdec Carneiro, Lucinha e Luiz Paulo foi aprovada em primeira discussão. Se você deve hoje para o Estado e você renegocia a dívida, você tem que esperar 8 anos para poder renegociar novamente. Diminui para 4, aumentando as chances do Estado receber o que lhe é devido. E a segunda questão é que diminui de 120 meses para 60 meses o tempo de parcelamento, fazendo com que o Estado possa receber em menor tempo e em maior quantidade, fazendo que assim possa aumentar os custos, diminuir os custos e aumentar a receita do nosso Estado. Professores da rede pública ou privada, sendo ativos ou pensionistas, podem ter direito a meia entrada em shows, cinemas e espaços culturais do Estado. O projeto do ex-deputado Pedro Fernandes recebeu 7 emendas e retorna à pauta para mais uma discussão. Possibilitando que os profissionais da educação, que os professores da rede pública, que os professores da rede privada paguem meia entrada em eventos esportivos, em eventos culturais, a gente está fomentando a educação, a gente está permitindo que esses profissionais tenham acesso à cultura e isso é fundamental na transferência do aprendizado para os nossos alunos. Unidades de saúde públicas e particulares podem ter que registrar e notificar os casos de atendimento às vítimas de acidentes de trânsito quando houver indícios de embriaguez do condutor do veículo. A notificação deverá trazer o nível de alteração na capacidade psicomotora do motorista. As informações devem ser encaminhadas para a coordenação do programa Operação Lei Seca, para que seja feito o acompanhamento dos índices de acidentes e mortes no trânsito em função do abuso no consumo de álcool. A proposta do deputado Rodrigo Amorim foi aprovada em primeira discussão. A notificação compulsória ela visa apertar o cerco para aquele indivíduo que ainda não caiu na real e percebeu que não se pode beber e dirigir. Então aquele que for vitimado num acidente de trânsito, causar um acidente de trânsito e for atendido num hospital, a partir de agora, o projeto está em primeira discussão, vai em segunda discussão, terá a notificação compulsória às autoridades policiais que tomarão as medidas administrativas e criminais cabíveis. Companhias de telefonia celular podem ser obrigadas a alertar os clientes quando houver registro de crianças e adolescentes desaparecidos. O aviso será feito por mensagem SMS ou aplicativo de mensagens instantâneas. O texto deve trazer o nome, a idade, as características físicas, o local de desaparecimento do menor e outras informações consideradas necessárias pela polícia. A mensagem só poderá ter foto desde que siga a legislação em vigor. O texto aprovado do deputado Alexandre Knoploch precisa voltar à pauta para outra discussão. Escolas públicas e privadas que adotarem política de desenvolvimento sustentável e incentivarem práticas de preservação de recursos naturais podem participar do programa Escola Sustentável e receberem o selo do projeto. A proposta do ex-deputado Wagner Monte recebeu 4 emendas e retorna às comissões técnicas. E a deputada Lana Passos quer estimular a realização de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites em todos os pacientes dentro do rol de exames de rotina solicitados por hospitais, maternidades e unidades de saúde públicas e particulares do Estado. A matéria foi aprovada. Com esses testes rápidos, você consegue evitar problemas no decorrer até na hora do parto. Porque quando você descobre um vírus da AIDS, o HIV, a sífilis, você consegue ainda dar tempo de impedir que transmita para o feto. Tem muitas gestantes que não fazem o seu pré-natal direitinho, da melhor forma que tem que ser feito. Então, esse teste rápido antes do parto, eu acho que é fundamental e essencial. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.